também muito boa. E foi assim, fechou com chave de ouro, né? Foi um dia especial. Nosso coração está muito feliz por tudo que aconteceu na noite de ontem, no dia de ontem, um dia todo consagrado ao Senhor e comemorado pelos evangélicos de Amargosa. Que essa data se repita, né? E que essa união demonstrada no dia de ontem possa se repetir pelos anos seguintes e o nome do Senhor continue a ser glorificado. Vamos louvar a Deus com cânticos? Nós vamos declarar que Ele é o único digno de receber toda a honra, todo o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Glória a Deus. Abra aí sua Bíblia no Salmo de número 89. Nós vamos ler a partir do versículo 14, do versículo 14 até o versículo 18. Salmo 89, do 14 a 18. Diz assim a palavra de Deus: a retidão e a justiça são os alicerces do Teu trono. O amor e a fidelidade vão à Tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a clamar-te, Senhor, e que anda na luz da Tua presença. Sem cessar exultam Teu nome e alegram-se na Tua retidão. Pois Tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo Teu favor exaltas a nossa força. Sim, Senhor, Tu és o nosso escudo, ó Santo de Israel, Tu és o nosso Rei. Aleluia. E quando a gente olha e vê, né, a gente lembra que na verdade os salmos eram poesias e canções, né? E como o salmista ele consegue de uma forma muito sublime, inspiração realmente, né? Inspiração divina. Ele consegue falar a respeito de Deus de uma forma tão cristalina e tão poética.
e ele fala: o amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz ou bem-aventurado o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor. Então, o povo que aclama a Deus é um povo bem-aventurado. Aprenda isso, né? Seja também você bem-aventurado, seja você também feliz. É o povo que aprendeu a aclamar ao Senhor. Eu estou vendo ali a nossa promotora de missões, Rose. Bom dia, Rose. Tudo na paz? Estamos aí encerrando, né? Nossa campanha de missões. Você tá bem? Dia. Eu tô sem som seu, peraí. De onde está o problema? Eu acho que somos nós aqui. Alô? Agora. Dia. Bom dia. Graças a Deus. Estamos acabando, né, pastor? Hoje é o dia do encerramento da nossa campanha de missões estaduais. Vamos ver aí nosso tema e nossa divisa, bem bonito. Coloca aí, por favor, meu. Nosso tema, eu creio. Nossa divisa que está lá em Marcos 9:23. Disse Jesus: tudo é possível aquele que crê. Acredito que todos já tenham decorado, né, esse tema, essa divisa. E a gente só vai recitar mais uma vez hoje à noite. Então, de noite a gente vai falar bem bonito novamente. Hoje, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a evangelização para o povo cigano. Dados mostram que a Bahia é o segundo estado no Brasil com a maior população de ciganos. E assim, pelo menos no hospital onde eu trabalhei, eu percebi a discriminação e o preconceito com esse povo cigano. A gente sabe que é uma realidade isso. Eu percebia que as pessoas tinham medo quando eles chegavam, né, para os atendimentos, achavam que ia ter gritaria, e as pessoas ficavam apreensivas quando os ciganos chegavam, né, para o atendimento. Mas eu tive uma experiência diferente. Eu posso falar que eu tive uma experiência diferente ao contato com os ciganos. Porque eu passava sempre minhas férias na cidade de Cruz das Almas, na casa dos meus avós, e em frente praticamente à casa dos meus avós tinha uma família de ciganos. E lá a gente brincava, minhas primas me levavam, né? E eu achava diferente aquela família, aquelas roupas, né? E a gente brincava normal, como qualquer criança. Mas no ano passado, na Assembleia da Convenção Batista Baiana, eu tive a oportunidade de ouvir o pastor Robelito, né, missionário lá de Cruz das Almas. E quando eu ouvi o nome Robelito, eu me lembrei, cigano Robelito em Cruz das Almas. Era uma daquelas crianças que a gente brincava, né? E eu jamais ia imaginar, naquela época, eu não era convertida, eles também não eram ainda. Eu jamais ia imaginar que naquela casa, alguém um dia ouviria o chamado. E aí vamos ver o vídeo aí, o pastor Robelito, lá da cidade de Cruz das Almas. E logo em seguida o vídeo da esposa dele. Paz, queridos irmãos, amigos, missionários, povo de Deus espalhado aí no estado da Bahia. Eu sou o pastor Robelito Cigano, sou um dos missionários da Convenção Batista Baiana, sou daqui da Primeira Igreja Batista em Cruz das Almas, e nosso campo missionário é na cidade de Camaçari, onde nós temos congregações plantadas, são congregações de ciganos, e também nós temos um trabalho aqui em Cruz das Almas com o povo cigano. Queridos, o tema da nossa campanha para este ano, campanhas estaduais para missões, é Marcos capítulo 9, versículo 23. Tudo é possível para aquele que crê. E eu quero contar uma história para vocês que foi um divisor de água na minha vida. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui falando, gravando esse vídeo para vocês. Um certo dia eu me levantei e me arrumei junto com a minha esposa, fizemos as malas e nós iríamos juntamente com outros missionários para a cidade de Itabuna. Ali estava acontecendo a Convenção Batista Baiana e
e já tinha combinado com minha esposa que nós iríamos visitar os acampamentos ciganos ali. Quando a gente terminou de se arrumar, que saiu do quarto com as malas, o meu pai estava sentado no sofá, aguardando a minha saída. Só que, como ele estava vivendo um momento muito delicado na vida dele, a minha mãe tinha morrido, ele estava morando comigo, e aí quando ele me viu com aquelas malas de terno saindo, ele começou a chorar, e o choro dele foi compulsivo. Enquanto ele chorava, ele dizia: perdi o meu filho para as igrejas. E aquilo comoveu muito meu coração, e no momento que eu queria também chorar, porque eu estava vendo meu pai abandonado, o Espírito Santo disse para mim: não chore, senão você nunca vai crer em missões para o povo cigano. E aí eu me segurei, e Arlete foi logo consolando ele, falando que não precisava ele chorar e nem se desesperar, e ele continuava falando repetidamente: perdi o meu filho para as igrejas. E eu fui logo para a garagem, entrei no carro enquanto Arlete consolava ele, e quando eu terminei de tirar o carro da garagem, que peguei a estrada, aí eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar compulsivamente, porque na minha cabeça eu não compreendia como ser servo do Senhor, como acreditar na palavra de Deus, no chamado de Deus, tendo que deixar meu pai naquela situação, naquele estado. E aí eu comecei a chorar, e depois que eu andei mais ou menos uns 30 quilômetros, eu continuava chorando, e a Arlete se preocupou, dizendo: você tem que se consolar, Robelito. Ela ficou muito preocupada. E neste momento eu clamei ao Senhor dentro do carro. E eu clamei dizendo: Senhor, se eu sou chamado mesmo, se eu tenho um chamado para missões, se tu me separou para pregar o evangelho para o meu povo, tu faz com que apareça ali naquela curva, apareça um caminhão vermelho, modelo cara de tatu, piscando para mim 3 vezes. E no momento que eu orei pedindo que Deus confirmasse no meu coração que eu deveria crer no chamado dele, quando eu fechei a boca, aquela curva que não vinha carro nenhum, me aparece o caminhão vermelho, modelo cara de tatu, piscando para mim o farol 3 vezes. Neste momento, eu comecei a entender que tudo é possível para quem crê. A Arlete começou a chorar nesse instante, porque ela nunca tinha tido uma experiência tão imediata e visível da parte de Deus, e eu me consolei, e ela ficou chorando pelo ato de Deus, pela fidelidade de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer uma coisa: nós precisamos de você. Você faz missões junto conosco na Bahia. Você, com as suas orações, com as suas contribuições, com as suas ações de ajuda, de apoio, fazemos missões juntos. Mas nós só fazemos missões juntos se você continuar crendo. Então creia que Deus é contigo, Deus é com o povo missionário, e nós vamos estar fazendo aquilo que a palavra do Senhor diz. Tudo é possível. E se tudo é possível para que crê, nós vamos ganhar todos os ciganos da Bahia para Jesus. Que Deus te abençoe. Precisamos das vossas orações. Continue orando por nós, porque nós carecemos do apoio e da ajuda de vocês. Tudo é possível para aquele que crê. Deus te abençoe. Um forte abraço do pastor Robelito. Bom dia, graça e paz, amados irmãos, amadas irmãs. Eu me chamo Arlete, sou missionária entre o meu povo ciganos de Cruz das Almas, de Camaçari. É satisfação trabalhar com essa equipe abençoada, a qual o Senhor preparou para nos orientar e nos ajudar. Tudo é possível para o que crê. Se você crê, você verá a glória de Deus. Eu louvo a Deus pela minha vida. Eu louvo a Deus por ser uma cigana transformada. Aceitei Jesus, mas não deixei de ser cigana. Continuo sendo cigana, porém uma cigana transformada. Uma cigana que oro, que luto. Uma cigana que quero ver o meu povo
Quero ver a minha família, o meu povo salvo, sendo reconhecido por Deus através do seu Santo Espírito, porque todos aqueles que crê verá a glória de Deus, e por isso nós temos de ter fé e crer que nós conseguimos todas as coisas naquele que nos fortalece. Era uma cigana que antes de Jesus eu não tinha autoridade, não tinha opinião, nem mesmo nas minhas coisas de casa. E hoje Jesus me transformou. Hoje Jesus me fez uma mulher transformada, uma mulher que tenho minhas opiniões, uma mulher que tenho coragem de falar do amor de Deus para o meu povo, para minhas parentas, para minhas famílias ciganas, e dizendo que Jesus Cristo salva, que tudo é possível àquele que crê. Se você crê, você verá a glória de Deus. E hoje eu vejo muitas ciganas sendo libertadas, ciganas que andavam apanhadas, ciganas que andavam tristes, ciganas que andavam no canto, não tinham autoridade. Hoje, para a glória de Deus, muitas ciganas estão se convertendo, muitas ciganas estão deixando Deus trabalhar em suas vidas, no seu casamento. Hoje eu posso ver com a glória de Deus, porque eu criei, eu vi tudo que se crê, consegue. E hoje eu vejo o meu povo, as minhas amigas, minhas parentes sendo libertadas do cativeiro. Que concluiu, meu Deus. Então, irmãos, é isso. Vamos orar por esse povo, né, tão carente do amor de Cristo, e que possa continuar usando, né, esse casal para falar a essa ciganada toda aí. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, muito obrigada, ó Pai, pelo privilégio, ó Pai, de poder contribuir com missões, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que há muito trabalho, Senhor, que há muitos missionários espalhados, ó Deus, mas ainda há muito a fazer. Principalmente nós te pedimos, Senhor, especialmente pelo pastor Robelito, pela irmã Arlete, ó Deus, que onde quer que eles estejam, ó Pai, que eles sejam usados por Ti para falar, Senhor, do Teu amor. Senhor Deus, que todos os ciganos, ó Deus, possam ser alcançados pelo Teu amor, Senhor, através da vida deles ali, naquele meio, ó Deus. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Irmãos, se não tiverem oportunidade de um dia ouvir, né, o pastor Robelito, ele tem um testemunho tremendo. Eu tive a oportunidade de ouvir, né, um testemunho dele na igreja onde ele estiver falando, se vocês virem na rede social. É um testemunho muito forte. A gente sabe, né, da cultura dos ciganos, e Deus levantou este homem. Então, que nós possamos sempre lembrar dele nas nossas orações, para que realmente esse povo possa ser alcançado e possamos ter ciganos transformados na nossa Bahia. Agora, fica aí o clipe, e logo em seguida a palavra ao pastor Kleber. Alguém um dia ouviu o chamado, viva a fé que sempre em frente vai. O espírito leve, por Deus quebrantado, creu de coração aberto e foi. Creu de coração aberto e foi. Alguém um dia deixou seu legado, puro amor que toca, move, atrai. Do Espírito Santo recebe o recado, larga tua terra, povo, e sai. Larga tua terra, povo, e sai.
cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, creu de coração aberto e foi, e outros ficaram com um compromisso de apoiar, de orar e dizer vai, de apoiar, de orar e dizer vai. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, 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 alguém um dia ouviu o chamado. É um testemunho muito forte, impactante. Reforço aqui a palavra de Rose. Quando vocês tiverem a oportunidade de ouvir esse testemunho do pastor Robelito, ouçam, porque realmente é muito forte e faz a gente olhar com outros olhos para a comunidade cigana. Hoje é o último dia da nossa campanha de missões. Nós estamos fechando a nossa campanha de missões. À noite nós teremos mais um momento. E se você ainda não contribuiu com missões, se ainda tem o dia de hoje todo, ou se a data de hoje não for uma data boa e você quiser contribuir com missões, você pode enviar um inbox aí, uma mensagenzinha para o pastor Williams, que é nosso tesoureiro, dizendo qual será o valor da sua oferta, para ele já contabilizar, porque amanhã nós queremos já fazer o depósito da nossa oferta de missões para a Convenção Batista Baiana. Então participe desse momento. Nós temos a nossa expectativa. Williams, você já sabe enquanto nós estamos por enquanto? Faça esse levantamento aí para de noite, certo? Se for possível, eu lhe agradeço muito. Então de noite nós já vamos ter uma parcial de enquanto nós estamos, o que é que falta, o que é que nós ultrapassamos. Nós queremos ultrapassar essa oferta de missões. O nosso alvo são R$ 1.200, mas nós queremos ultrapassar esse alvo. Uma outra coisa, irmãos, é o seguinte: a partir do segundo domingo de outubro, eu não vou saber de cabeça qual é a data aqui, mas bote aí na sua agenda, segundo domingo de outubro, nós voltaremos aos cultos presenciais na igreja no domingo à noite. Certo? Nós vamos gradativamente retomando as nossas atividades presenciais na igreja, é claro, com aqueles que puderem ir, com aqueles que
né, puderem participar. Nós sabemos das limitações de alguns irmãos, mas eu creio que de todas as... Dia 11? Pronto, dia 11. Então nós vamos, dia 11 de outubro, à noite, retomar os nossos cultos presenciais com aqueles que puderem. Vamos fazer também, participar da ceia do Senhor presencialmente com aqueles que lá estiverem. Os que não puderem ir continuarão online, sendo ministrados, e a bênção do Senhor chegará a todos os lares. Mas nós entendemos que agora é tempo de devagarzinho ir retomando e pedindo a Deus direção sobre os demais cultos da igreja, como nós faremos. São 7 meses, né, que nós temos participado online, e nós temos visto a misericórdia e a graça de Deus se multiplicando sobre nossa vida, o cuidado do Senhor sobre nós. E é tempo então de devagarzinho ir retomando as nossas atividades. Quer falar? Ah, tá. É só para deixar a tela mais clara. Ah, tá. E a nossa igreja, de fato, é uma igreja privilegiada, porque nós temos o nosso templo aberto, né? Nesse sentido, nós somos extremamente privilegiados. Nós não temos um templo fechado, 4 paredes, nós só temos 2. Então, nós somos privilegiados no quesito de circulação de ar e tudo mais, e a gente pode espaçar bastante as nossas cadeiras ali, de modo que os irmãos que forem frequentar, é claro, precisarão cumprir as exigências da vigilância sanitária, de ter uma máscara que cubra o nariz e a boca, certo? Não só a boca, mas o nariz e a boca. E fazer o uso do álcool gel para manter sempre as mãos limpas, principalmente quando precisar tocar no seu rosto, quando for tocar em algum equipamento, alguma coisa assim, mãos sempre limpas, antes e depois. Então nós vamos... Olha, a Vânia está falando, mãos limpas e prontas para o serviço. Pronto. Citando aí as mensageiras do rei. Então comece a orar por essa data, para que o Senhor traga sempre alegria, e devagarzinho Ele vá nos restabelecendo. Sabemos das limitações, mas continuamos a orar para que a misericórdia e a bondade do Senhor continuem sobre nossas vidas, ok? Vamos orar mais uma vez. O professor Yuji já está chegando ali. Nós vamos hoje iniciar mais uma fase da nossa EBD, né? Cristianismo puro e simples. E hoje, que gosta muito de C.S. Lewis, sempre cita C.S. Lewis, então nós vamos começar a partir de hoje a estudar um dos seus livros mais emblemáticos. Vamos orar, irmãos? Querido Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome. Nós queremos mais uma vez te bendizer pelo dom da vida, pela graça da salvação, por tua misericórdia em nossas vidas. E agora, Senhor, quando vamos estudar a tua palavra, através da vida do professor Yuji, através do livro de C.S. Lewis, nós te imploramos mais uma vez por tua misericórdia, tua graça sobre a vida de Yuji, que tu possa, Senhor, falar aos nossos corações mais uma vez nesta manhã, através da vida do teu servo. Guarda, Senhor, teu filho debaixo de tuas asas. Ministra, Senhor, o coração dele também nesta manhã. Que esse seja um dia marcante em nossas vidas. Nós já te agradecemos por teu cuidado, por tua misericórdia conosco, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, Yuji. Você tem a palavra. Bom dia, pastor. Estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Dá para levar assim? Então vamos lá. Hoje a gente vai começar uma nova série aqui na nossa EBD virtual, né? Nós vamos tratar do livro do C.S. Lewis chamado Cristianismo Puro e Simples. Então, nas próximas semanas, né, eu creio que mais de um mês, a gente vai discutir aqui o conteúdo desse livro e as lições que a gente tem a tirar dele, né? Como hoje é a primeira aula, normalmente no primeiro dia a gente faz uma introdução, né, da obra, do autor, essas coisas. Então, como eu falei no culto de quinta-feira, hoje eu vou fazer uma introdução, falar um pouco a respeito do Lewis,
um pouco da sua biografia e um pouco do livro, da estrutura do livro, como é que ele está organizado, quais são as ideias básicas do livro, para que aí na próxima semana a gente comece com um prefácio, que é importante também, e eu acredito que dá para a gente tratar os 2 primeiros capítulos do livro 1, né, que é como o livro é organizado, né, na verdade ele é constituído por 4 livros, mas isso a gente vai explicar, na verdade, agora. Eu estou aqui, pastor, com a mensagem que eu não estou podendo compartilhar a tela. O host desabilitou o compartilhamento de tela dos participantes. Ah, beleza, agora foi. Pronto. Todo mundo vê aí a minha tela? Beleza. Não consigo ver vocês ainda aqui no cantinho. Deixa eu organizar aqui. Essa arte, né? Eu inclusive deixei aí o nome da Thomas Nelson Brasil, porque é a arte que me usou. E a Thomas Nelson tem publicado uma série de livros de cunho cristão, né? Eles têm uma parceria com o Bibo, né? Do Bibo Talks. E alguns materiais também de ciência, fé e religião, eles têm, na perspectiva cristã, né? Eles têm compartilhado. A minha versão do livro é da Martins Fontes, é uma versão diferente dessa, né? Mas que também é legal. Essa da Thomas Nelson é capa dura e tal, inclusive se alguém, né, meu aniversário está chegando, se alguém quiser fazer um agrado ao professor, eu não vou reclamar não, mas o meu também é muito querido, porque foi minha irmã caçula que me deu, né? Ela me emprestou também a Abolição do Homem, que ela nunca viu de volta. E recentemente eu comprei também a Cartas de Diabo a Seu Aprendiz, né? Esse ainda está no plástico. Entrou na fila lá das 250 milhões de coisas que eu tenho para ler. Mas é bem legal essa arte. Minho fez uma arte aí para fazer os stands lá do YouTube. Parece que o professor tá em Nárnia, né? Mas a arte é bem legal. Hoje a gente não vai ler a Bíblia, né? Vai ser um culto meio herético desse sentido. A gente não vai começar com o texto bíblico, eu vou começar justamente com a citação do C.S., né? Lewis. C.S. quer dizer Clive Staples, né? Que é o nome de batismo dele, mas ele era chamado pela família por Jack. Inclusive, no seu relacionamento com Tolkien, normalmente ele chamava Tolkien de Tollers, que era como ele era conhecido lá em Oxford, e Tolkien chamava ele de Jack. Eu acho que era a única pessoa fora da sua família que chamava assim, por causa da intimidade que eles tinham, né? E essa frase é extremamente importante para mostrar a visão de mundo que o C.S. Lewis ele tinha, e ele deixa expressa nos seus livros, né, e defende com um brilhantismo que poucas pessoas conseguem ou conseguiram, né? Ele diz assim: eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia, não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor, né? Uma das marcas da obra de Lewis, principalmente da obra apologética, filosófica e crítica, né? Ele era crítico literário também. Uma das marcas da obra dele é a analogia, né? Então ele sabe usar a analogia como poucos, né? Jesus também era mestre no uso de analogias, né? Usava as parábolas para fazer uma conexão entre as ideias e a vida prática. E Lewis faz isso também de forma brilhante, né? Muito provavelmente porque durante boa parte de sua vida acadêmica, né, enquanto discutia com Tolkien cristianismo e outras coisas, né, mitologia principalmente, ele entendeu o ponto de vista de Tolkien, que é o fato de que o mito, na verdade, não é só
não é mentira, né? Durante a juventude, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Lewis era ateu e ele encarava o mito como uma mentira, algo inventado, né? Uma coisa que o Tolkien discute com ele é justamente que o mito por si só não é mentira, né? É uma história que mostra verdades, né? A gente pode ver a verdade através do mito, né? Em parte é isso que Jesus faz com a parábola. A parábola não é uma história de fato, mas é uma espécie de mito, né? É uma história com né? Que conta, por analogia, uma história com H, uma história de verdade, que é a história da salvação. Então, por meio da parábola, né, por meio da analogia, Jesus transmitia verdades profundas, né? E era nisso que Tolkien acreditava, e foi isso que ele acabou convencendo Lewis também. Lewis ainda tem uma visão um pouco diferente do mito, né? Mas ele passa, então, a olhar o cristianismo já com outros olhos. Lewis era irlandês, né? Para quem não conhece bem aquela região lá da Europa, né? A Grã-Bretanha, né, é essa ilha. Os ingleses, especificamente, são as pessoas que nasceram nessa região, né? Quem gosta de esportes às vezes se confunde, né? Por exemplo, na Copa do Mundo ou na Eurocopa, esses países aqui, eles disputam com camisas separadas, defendendo bandeiras diferentes, né? Na Copa do Mundo você vai ver a seleção da Inglaterra, que foi campeã em 66, a seleção da Escócia e a seleção da Irlanda, né? Nas Olimpíadas, eles competem sob a mesma bandeira, que é a bandeira da Grã-Bretanha, né? Mas são 3 nações diferentes sob a mesma bandeira, que é a bandeira do Império Britânico. Então, a rainha Elizabeth, né? Ela comanda isso aqui tudo, né? Ela é inglesa, mas como rainha, ela comanda não só a Grã-Bretanha, como a Austrália, né? Os australianos também se consideram ainda membros do Império Britânico, como foram os norte-americanos, né, os estadunidenses, até o século XVIII, né? A Irlanda é uma ilha praticamente separada, né, da Bretanha principal, né? E aqui tem a Irlanda do Norte, que está ligada ainda à Inglaterra, né? A Irlanda já é um estado. Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte estão nesse estado grandão que a gente chama de Grã-Bretanha, né? A Irlanda, ela conseguiu se separar politicamente da Grã-Bretanha, né? E a capital da Irlanda é Belfast, está bem aqui nessa pontinha. Essa é uma foto de Belfast na época em que Lewis nasceu, 1898. Portanto, ele faria agora, em novembro, 122 anos de idade, né? Morreu aos 64, se eu não me engano, relativamente jovem, né? No mesmo dia que o presidente Kennedy foi assassinado lá nos Estados Unidos, o Aldous Huxley também morreu nos Estados Unidos, se eu não me engano, ele era inglês, né? Então ele nasceu em Belfast e ele foi criado em uma família anglicana, né? A mãe dele morreu quando ele ainda era muito jovem. Ele e o irmão mais velho sempre foram leitores, né? Desde o final da infância, início da adolescência, o pai tinha uma grande biblioteca, eles passavam muito tempo, né, lendo tudo que tinha lá, principalmente ficção, né, e livros sobre a mitologia nórdica, a mitologia islandesa, né. Ele conhece, depois de algum tempo, um compositor alemão chamado Wagner, Richard Wagner, né. E Wagner, na obra dele, ele faz uma releitura dos mitos nórdicos, né? Ele escreve, tem uma cena muito famosa de um filme chamado Apocalipse Now. Quem gosta de filme de guerra, esse filme também reflexivo, pode assistir, é um clássico, né? Uma cena em que a cavalaria aerotransportada dos Estados Unidos ataca uma vila vietnamita e o comandante toca A Cavalgada das Valquírias, né? Que é uma peça
da trilogia do Anel. Então Wagner ele vai influenciar muitas pessoas, de Hitler a Lewis e Tolkien, né? Boa parte não sei quem já pôde assistir no Telecine, está passando, já comentei sobre isso, né? Uma cinebiografia sobre Tolkien, e mostra um pouco, né, de um evento específico em que Wagner, em que ele vai ouvir, né, uma apresentação da obra de Wagner, e isso influencia muito tanto Lewis quanto Tolkien, porque eles pegam de Wagner o espírito, né, de renovar o mito, né, de reler o mito, especificamente no caso de Tolkien, numa perspectiva cristã. Depois da morte da sua mãe, né, que ele era muito ligado, ele passa a ter problemas com a sua fé, né, e ele tem problemas em lidar com a perda, com o sofrimento. Então, juntando isso ao fato de que ele vai participar da Primeira Guerra Mundial como tenente, já como aluno de Oxford, né, isso ajuda para que ele perca a sua fé e se torne ateu, né? Então ele ganha aos 20 anos de idade. Ele vai estudar em Oxford, né, que é uma universidade muito tradicional, mesmo lugar em que Tolkien também estudou, né? E nesse primeiro ano que ele está em Oxford, em 1917, a Inglaterra, né, entra em guerra contra os alemães na Primeira Guerra Mundial. Esse carinha aqui, ó, é ele, né? Ele, como já era universitário e tal, ele entra no curso de cadete, né, no treinamento militar, e ele é mandado para o campo de guerra como segundo tenente, né? Até isso ele tem uma semelhança muito grande com a vida de Tolkien. Tolkien também foi tenente na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, né? Só que é uma imagem, né, para contextualizar. A guerra naquela época era um pouco diferente, a guerra química já começava naquela época, então os soldados já precisavam usar equipamentos, né, que não existiam e que não eram usados anteriormente, né? A Primeira Guerra Moderna, na verdade, a Primeira Guerra Mundial começa com o mundo ainda dividido em impérios, né? As pessoas iam lutar a cavalo, portando espada, né? E no final da Primeira Guerra Mundial já tem tanque de guerra, os impérios já estão ruindo, né? Começam as guerras de independência na África, no Oriente Médio, né? A América já era independente, mas é uma guerra realmente que muda os rumos da história da humanidade, né? E uma guerra muito atroz, né? Muita crueldade, né? Tem um outro filme que é interessante, está passando também em alguns canais por assinatura, que é 1917, né? É uma perspectiva um pouco diferente, mas mostra, né, um pouco do drama que foi a Primeira Guerra Mundial. Acho que não tem mais nenhum veterano, sobreviveu, né? Ele se forma, então, aos 20 anos, na verdade, né? 20 anos ele se forma, não entra, como eu tinha falado. E o objetivo dele é ser poeta, né? Nessa época ele já é naturalista, ateu, ele ele, inclusive, faz algumas perguntas que alguns ateus menos preparados costumam fazer na internet, né? Como é que alguém pode ser tão inteligente e crer em Deus? Então, ele admirava muito Chesterton, e ele se perguntava, segundo alguns de seus biógrafos, né? Como é que uma pessoa tão inteligente como Chesterton, como Milton, né, poeta extremamente influente dessa mesma época, como é que pessoas, um pouco anterior, na verdade, a geração anterior, como é que pessoas tão inteligentes como essas pessoas, né, podiam crer em Deus? Era o que ele se perguntava nessa época. Agora, para você ser poeta ou escritor, né, você precisa ter uma fonte de renda, né, enquanto você consegue um bom editor e consegue se popularizar e vender livros suficientes para se sustentar, né, e precisa do suporte, do respaldo de uma instituição que faça isso, e ele buscava então uma vaga numa universidade. Durante algum tempo, dos 20 aos 26 anos, ele tenta, né, até que as portas de Oxford se abrem, a mesma escola, a mesma universidade em que ele estudou, mas agora na Magdalen School, né? Ele passa a ser professor de Oxford, né?
aos 26 anos de idade. Isso aqui é uma foto atual, né, da Magdalene School. Tem um roteiro, né, para a gente sonhar, um roteiro turístico, né, na Inglaterra, que é justamente percorrer o roteiro, percorrer os locais em que os Inklings, né, que era a fraternidade, o clube que ele e Tolkien fundaram, frequentavam, né? Então a gente vai não, né? Se Deus quiser permitir, um dia eu espero fazer isso, né? Mas quem compra esse roteiro, né, vai nas universidades, né, no gabinete em que eles trabalhavam, né, os pubs em que eles frequentavam, né, os locais em que eles se reuniam, né. Tem uma cena desse filme de Tolkien, né, que é nesse jardim aqui, né, quando ele descobre que ele vai perder a bolsa, né, por insuficiência de desempenho, né. Depois ele descobre que, na verdade, ele não conseguia sair bem porque ele estava na área errada. E aí ele toma um goró, fica bêbado e aí faz o escândalo aqui nesse jardim. É interessante ver essas cenas históricas, né, recontadas. Então ele é um pequeno prodígio, né? Ele começa a vida universitária dele já como professor, ainda bem jovem, 26 anos de idade. E em Oxford, né, Tolkien também que se formou lá, eles formam, né, um clube chamado Coal-Biters, ou Coal-Biters, né, que é, em tradução literal, os comedores de carvão, ou mordedores de carvão, que é uma referência ao pessoal que ficava ouvindo história, né, bem perto das lareiras. E o objetivo desse grupo é justamente discutir a mitologia islandesa, a mitologia nórdica, né. É nesse período, né, que Tolkien, e esse é Tolkien jovem, né? É nesse período que Tolkien começa a exercer uma forte influência sobre Lewis, né? De modo que, por influência de Tolkien, Lewis inicialmente se converte ao deísmo, né? Na verdade, a gente pode dizer que Tolkien efetivamente evangelizou. Tolkien era católico devoto, né? E o catolicismo na Europa é um pouco diferente das Américas, né? A gente não vai falar especificamente sobre isso, né? Mas o Tolkien, ele era um católico devoto, muito sincero, e ele evangeliza Lewis, né? Ele obviamente queria que Lewis se tornasse católico romano como ele, mas o Lewis acaba adotando o anglicanismo no momento futuro, né? Por causa da influência, né? E porque ele obviamente também tinha divergências em relação à doutrina católica, né? Mas inicialmente ele se converte ao deísmo, né? Ou seja, ele passa a acreditar em Deus, né? E com a influência de Tolkien mais adiante, ele passa efetivamente a ser cristão, né? É importante a gente falar sobre essa relação, né? E vocês viram como eles eram preocupados com os mitos, né? Então a gente pode dizer que a obra de Tolkien, bem como a obra de Lewis, cristianiza os mitos europeus, né? Uma coisa que Tolkien fala, tem um trechozinho que vocês podem olhar na internet, né, que é uma discussão de Tolkien com Jack Tollers, sobre o mito, na época em que Lewis ainda era ateu, e que Tolkien vai justamente argumentar isso, né? O mito não é mentira por si só. Há sempre um fundo de verdade no mito, há alguma história. Agora, existe o mito absoluto, que é o único mito verdadeiro, por assim dizer, porque é uma história real, que é o mito de Jesus, em que o mito de Jesus agora não como mentira, né, mas como aquela história real que dá sentido a todas as outras. Então, o ponto de vista de Tolkien, quando ele escreve a sua obra, é justamente de, por intermédio de Cristo, dar sentido aos mitos, né? Europeus, principalmente aos mitos nórdicos. O que é que isso significa? Há um fundo de verdade na história de Odin, há um fundo de verdade na história de Thor, há um fundo de verdade na história de
de Atlantis, né, ou de Atlântida, há um fundo de verdade na lenda de Avalon, no ciclo arturiano, né? O fato é que a queda distorce a nossa visão de Deus, né, como a gente discutiu na nossa série sobre as doutrinas, né? A queda distorce a nossa visão de Deus e a gente não consegue ver as coisas claramente. Então, é por isso que Deus precisou se revelar, né? Especialmente na palavra e através da palavra que é Cristo, né? E por intermédio da história definitiva, né? Todas as outras coisas passam a fazer sentido. Então, o que é que, no final das contas, a obra de Tolkien, especificamente, mas também de Deus, faz com a mitologia europeia, né? Transforma, coloca a mitologia no seu devido lugar, né? Thor deixa de ser Deus e passa a ser um super-herói da Marvel hoje em dia, né? Thor já foi adorado como Deus, né? E a obra de Tolkien contribui muito para que essa visão do mito seja, por assim dizer, cristianizada, né? Coisa que a gente não fez nas Américas, né? Mas a gente precisava de um Tolkien aqui, talvez, para fazer a releitura de todos os nossos mitos. Mas isso acontece na Europa de forma efetiva. É óbvio que ainda tem adoradores de Tolkien, né? Ainda tem quem siga as religiões celtas, né? Adorem a mãe, né? Quem tiver a oportunidade de ler as Brumas de Avalon, né? Vai ter uma boa ideia de como as coisas aconteciam naquela época. A gente não pode perder de vista que são livros, né, histórias, né, fictícias, né, porque a gente vai acabar achando, né, tem gente que lê, por exemplo, o Código da Vinci, né, que é uma obra de ficção, por mais que o autor tente dar uma ideia de que não, é uma obra de ficção muito interessante, né, e a pessoa já lê o Código da Vinci e já começa, né, a acreditar em teorias da conspiração e tal. Mas enfim, né, depois que inicia esse relacionamento, né, então o Lewis ele renega o seu passado, né, ateísta, naturalista, né, e passa justamente a ser um apologista cristão, né, e fala não só com a autoridade de quem era um um grande prodígio, né, intelectual, porque ele escreve sobre tudo, né, praticamente sobre tudo que era relevante na época, inclusive sobre ciência, né, e tem a prerrogativa, né, de já ter criticado tudo aquilo que ele agora acredita, né. Então, com o ponto de vista de quem antes criticava, ele agora defende. É por isso que ele é conhecido, ele passa a ser conhecido na Inglaterra, na Grã-Bretanha, como o apóstolo dos céticos, né? Assim como Paulo foi apóstolo dos gentios, né? E foi alguém que perseguiu a igreja e depois passa a ser o principal evangelizador, né, do mundo gentílico, né, do mundo não judeu. Lewis, né, por sua influência acadêmica, intelectual, ele passa a ser chamado conhecido como apóstolo dos céticos. E ele passa a trabalhar ativamente na comunidade anglicana como leigo, e ele se descreve muitas vezes como teólogo amador, né, e filósofo amador. E ele passa a dar palestras também na comunidade universitária e em programas de rádio, até que especificamente durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, depois dos Coal-Biters, ele funda os Inklings. Esse sim é um grupo mais famoso, mais conhecido, né? Os principais líderes eram esses dois caras aqui, né? Esse e esse, né? J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis, né? J.R.R. significa John Ronald Reuel Tolkien, de aqui Clive Staple Lewis. E o Barsfield, que era também membro do grupo, também professor de literatura de Oxford, também era cristão, né? O grupo, na verdade, tinha uma grande afinidade, que era defender uma outra corrente
intelectual que se opusesse ao humanismo naturalista, que era muito comum, muito forte na universidade na época, é até hoje, na verdade, nas universidades, mas ganhava muita força, ou já tinha muita força nessa época. Então esse grupo, ele propunha, né, não uma volta ao tradicionalismo moral, né, vitoriano, mas ele se propunha a discutir se realmente a questionar, na verdade, se realmente o humanismo naturalista era tão melhor assim do que o puritanismo, o moralismo, na verdade, né? O moralismo vitoriano, né? Então, Barfield, na época também que Lewis ainda era ateu, ele exerce uma grande influência sobre Lewis. E Lewis costuma dizer que Barfield fazia as perguntas certas, né? Então, toda vez que Lewis eles passavam horas discutindo fé e religião, né? E Barfield fazia perguntas que deixava Lewis extremamente embaraçado, né? Então, boa parte daquilo que Barfield questionou na fé de Lewis, da não existência de Deus, né? Depois foi corroborado por Tolkien, que resultou na conversão de Lewis, né? Charles Williams, ele chega já no final, né? E isso provoca, inclusive, alguns biógrafos dizem que isso provocou um certo estremecimento na relação entre Lewis e Tolkien. Ele se afasta um pouco, até que em 54 Lewis deixa a Magdalen School em Oxford e se transfere para uma cátedra recém-inaugurada em literatura, em mitologia, se não me engano, na Magdalen College em Cambridge, né? Então ele trocou de lado do rio, né? Ele saiu de um lado do rio e foi para o outro. E esse cara aqui, né, só para vocês conhecerem, é filho desse velhinho aqui, né? Esse é Christopher Tolkien, que é o curador da obra do pai, né? E ele foi também professor de Oxford, membro dos Inklings, ainda na década de 50. Lewis era um solteirão inveterado, né? E isso, inclusive, trazia certos problemas também no relacionamento dele com Tolkien. Tolkien era um pai de família desde muito jovem, né? Tinha 3 ou 4 filhos, se eu não me engano, acho que 3 filhos, né? E Lewis não, Lewis fazia como Paulo, até isso ele parece com Paulo, né? Ele achou por bem se dedicar à vocação e achava que o matrimônio, o casamento, né, seria um empecilho. Então, enquanto Tolkien demorava décadas para entregar uma obra para o seu editor, décadas não, mas muito tempo, muitos anos, né? Não só por ser muito perfeccionista também, né? Ele escrevia e reescrevia, e às vezes ele lia no grupo, né, dos Inklings um trecho da obra, e se alguém fizesse uma crítica, né, ele praticamente jogava o manuscrito fora e escrevia tudo de novo. Lewis, ele era muito prático e praticamente vivia para o trabalho. Então, praticamente, em um mês, ele terminava um livro, entregava para o editor, no outro mês já estava com o livro pronto, né? Tolkien tinha um pouco de inveja profissional de Lewis nesse sentido, né? Mas, né, já maduro, ele conhece Joy Davidman, essa senhora aqui simpática, que era divorciada na época, tinha 2 filhos, era ex-comunista, né? E era judia, convertida recentemente ao cristianismo. Então, isso aqui é a Yoko Ono dos Inklings. Na verdade, os Inklings já não existiam mais nessa época, já estavam já na fase final. Mas, além do William, né, que provoca um estremecimento no relacionamento de Lewis, na amizade de Lewis com Tolkien, né, quando o Lewis resolve se casar com a Joy, né, eles se afastam ainda mais, né? Os biógrafos dizem que eles nunca deixaram de ser amigos, né? Mas eles se afastaram de forma significativa no final da vida de Lewis, né? Já que o Tolkien vive até os anos 70, acho que ele morre no ano que eu nasci, 76. Como eles já eram maduros e tal, né? Lewis não teve filhos, mas assume os enteados como seus herdeiros, né? Inclusive, se eu não me engano, na Viagem do Peregrino da Alvorada, o último filme da Disney, né? Seria o 3º da série das Crônicas de Nárnia, um dos filhos adotivos de Lewis, né, o Douglas Gresham, ele participa como ator e produtor. Ele acaba ingressando nessa vida artística, né?
começa com uma amizade, né? A Joy era uma fã de Lewis, e em um dado momento eles se encontram. Ela vai para a Inglaterra, né? E eles acabam desenvolvendo uma grande amizade lá. Ela, por ter um passado filiado ao Partido Comunista, né? A Grã-Bretanha pretende deportar ela de volta para os Estados Unidos. Ela era americana, né? Judia americana. E aí Lewis, né, em função da amizade, faz uma proposta tipo daquele filme Green Card, né? A gente se casa no papel, né? Mas é só um acordo, você vai conseguir o visto. O negócio que esse acordo acabou realmente virando romance, né? Ela tem câncer terminal, né? E quando ela morre, né? Ele realmente sofre muito por causa disso, a ponto de os biógrafos escreverem que ele entra realmente em uma crise de fé. Né? Repare que o que levou ele ao ateísmo, em parte, pelo menos, foi o problema do mal. E ele escreve, inclusive, nos anos 40, um livro sobre isso, né? E era um assunto recorrente, né? A origem do mal, o problema do mal, né? E ele vive, portanto, de novo uma crise, né? E ele um dia tem uma teofania, né? Ou uma epifania, não sei, tem uma revelação, né? Sobre a alegria, a felicidade, e ele restaura a felicidade da sua salvação, né? Bom, com relação à sua obra, né? Lewis escreveu sobre tudo o que era relevante na sua época, né? Ele era, obviamente, formado em letras e literatura, então ele era colega da professora Rivani. E, portanto, boa parte da vida dele foi fazendo crítica literária, né? Mas ele também se aventura em teologia, né? E em filosofia, e são livros extremamente relevantes. Ele é muito conhecido no Ocidente por causa das suas obras de ficção. Ele, na minha opinião, na minha modesta opinião, né, e na opinião de pessoas mais competentes do que eu, né, ele é considerado como um dos maiores ficcionistas de todos os tempos, provavelmente um dos maiores também, certamente um dos maiores do século XX. E ele escreve fantasia infantil, né, e escreve também ficção científica, essas são as obras mais conhecidas dele na área de ficção. Isso é um cartaz do filme, se eu não me engano, aqui é A Viagem do Peregrino da Alvorada, porque tem esse cara aqui que faz o papel de Eustáquio, né? Eustáquio não entra antes disso nas histórias, né? Mas as Crônicas de Nárnia, né? Na verdade, a história de Aslan, né? E da sua relação com os irmãos Pevensey, que são esses quatro, né? Não, esses quatro não. Esses três aqui, falta a Lúcia, que é a minha preferida, como eu estou vendo aqui no lugar nenhum, que é a irmãzinha caçula, né? Então, nessa relação, né, Lewis mostra por meio do mito, né? Ele usa vários mitos nas Crônicas de Nárnia, mas ele mostra por meio do mito, né, o mito verdadeiro, que é a história de Cristo, né? Que é a história que ele aprende com o Tolkien, que é a história que dá sentido a todas as outras, né? Essa obra tem uma promessa aí antiga já da Amazon, ou da Netflix, na verdade, fazer uma série. Estamos aí todos aguardando ansiosamente, mas por enquanto a gente tem que se contentar com os 3 filmes da Disney, né? O que deve ter sido, na verdade, um grande desgosto para Lewis. Se ele ainda estivesse por aqui, ele talvez não adotasse. Ele, Tolkien, tinha uma opinião bem depreciativa sobre o Walt Disney, né? Sobre a pessoa de Walt Disney e sobre as obras, né? Lewis chega a falar que quando ele assiste a Branca de Neve e os 7 Anões no cinema, ainda no lançamento, ele foi com Tolkien assistir, ele chega a comentar com um amigo dele americano que se o Walt Disney fosse uma pessoa bem educado, tivesse tido uma boa educação, né? Talvez ele pudesse até fazer uma coisa melhor. Tem coisas interessantes em A Branca de Neve e os 7 Anões, mas ele considera, inclusive, o Lewis um bárbaro, né? Um rude,
certamente por ciúme dos seus mitos, né, os mitos europeus, né. Esse livro aqui é interessante, essa série são 3 livros, é chamada de Trilogia Cósmica, e esse é o primeiro, além do Planeta Silencioso. É interessante porque foi uma aposta entre Tolkien e Lewis, né? Eles tiraram cara e coroa. Quem tirasse uma das duas ia escrever um livro sobre viagem no espaço, o outro obrigatoriamente ia escrever um livro sobre viagem no tempo. O livro de Tolkien nunca ficou pronto, né? Porque Tolkien era muito perfeccionista, ele chega a escrever muita coisa do livro, mas nunca chega a editar. E assim, se não fosse Lewis e o pessoal dos Inklings, dificilmente a gente teria a obra de Tolkien na quantidade que a gente tem hoje, né? Talvez ele tivesse terminado O Senhor dos Anéis, talvez, né? Que inclusive foi lançado depois da sua morte já. Mas boa parte do que foi lançado depois é obra de Christopher, do seu filho, né? Ele pega os escritos do pai e vai organizando. Então, depois do Senhor dos Anéis, o primeiro livro foi o Hobbit, ele lança ainda em vida. Aí ele passa anos e anos preparando O Senhor dos Anéis. O Christopher lança. Se eu não me engano, O Senhor dos Anéis já é uma obra lançada póstumamente. E depois o Silmarillion, Contos Inacabados, aí vem os contos, né, Lúthien Beren, os Irmãos Húrin. Né? Então, muito disso, né, não teria sido preparado, mesmo que em fase preliminar ainda, não finalizada. Muita coisa não foi finalizada, se não fosse a insistência de Lewis e do pessoal dos Inklings para que Tolkien terminasse. Ao contrário, Lewis era muito prático. Então ele era muito disciplinado, né? E como ele não tinha nenhum canário para dar água, né? Ele dedicava a sua vida a isso. Então ele realmente produzia muito. Ele tem dezenas, quiçá uma centena de obras, de livros, né? E panfletos, né? Mostrando o seu pensamento, né? Ele escreveu, né, livros de filosofia e teologia, né? Ele mesmo se declarava como teólogo e filósofo amador, mas isso não significa que a obra dele seja de qualidade inferior, né? Os livros teológicos dele são influência para muitos teólogos importantes, né? E tem a vantagem, né, de, por ser leigo, ou seja, não fazer parte da cúpula religiosa anglicana, né? O clero, né? Não fazer parte do clero anglicano. A estrutura da igreja anglicana é bem parecida com a da igreja romana. Por ele ser leigo, portanto, ele traz uma acessibilidade muito grande, né, para os seus livros de teologia. Então ele explica os princípios, né, do cristianismo de forma muito simples, e o ápice disso é justamente na obra que a gente vai ler, que é o Cristianismo Puro e Simples, né? Na filosofia também não é diferente, né? Ele, mesmo se dizendo filósofo amador, ele tem uma obra extremamente qualificada, né, digna dos melhores filósofos analistas ou analíticos, né? Então ele era dono de uma cultura impressionante, porque ele lia muito, desde muito cedo. Então ele se apropriou muito bem desse lugar de escrever filosofia, né? E ele conseguia usar as suas habilidades, as suas competências, justamente para questionar a filosofia naturalista, né? E também o cientificismo, que já naquela época em Oxford era bem forte, né? Oxford e Cambridge, né? Muito embora sejam instituições oriundas, né, de grupos religiosos, né? Hoje, por exemplo, né? Hoje não, mas até o início dos anos 2000, né? Primeira década do ano 2000, o maior apologista ateu ou ateísta, né, conhecido mais famoso, era o professor catedrático de Oxford. Bom, 3 obras extremamente importantes, né, nessa linha, fora o Cristianismo Puro e Simples, Os 4 Amores, né? Ele vai falar sobre justamente a diferença das afetividades humanas, né? Sobre a amizade, sobre o amor erótico, sobre o amor de Deus, né? Sobre o amor fraterno, filial. Cartas de um Diabo a seu Aprendiz,
né, que trata também, de certa forma, do problema do mal, né? É um diabo que está ensinando um demônio jovem a ser cão, né? O ofício de ser cão. Então, esse eu ainda não li, mas está aqui já na minha prateleira. A Abolição do Homem, ele começa como uma crítica literária, né? Uma dupla de professores manda um livro que ele chama de Um Livro Verde, né, para ele criticar um livro que se propõe a ensinar literatura para crianças no Reino Unido. E que começa como uma crítica literária, né, termina como uma profunda crítica filosófica, né, ao papel ao que o homem está relegado nessa cultura naturalista. Então, basicamente, ele vai dizer que o naturalismo está destituindo o homem de sua dignidade. O homem deixa de ser algo relevante, deixa de ser alguém, né, e passa a ser só mais uma coisa na natureza, né? E ele usa esse livro verde, né, para mostrar como essa visão de mundo, né, está sendo impregnada no nosso sistema educacional. Isso ele escreve na primeira metade dos anos do século XX, né? E a gente, de certa forma, vê os resultados disso hoje nas nossas universidades e nas nossas escolas, né? Temos que, portanto, responder a isso, né, ocupando também esses espaços e mostrando, como ele fez na época dele, uma alternativa mais inteligente a isso. O livro, especificamente, ele surge num contexto de crise, né? Elias, como eu falei, ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Tem um fato interessante, ele fica muito amigo de um colega de farda, de um irmão de arma, né? E um promete ao outro que quem sobreviver à guerra vai cuidar dos seus familiares, né? E Niels, obviamente, sobrevive. Esse amigo dele morre na guerra. Esse amigo tinha uma mãe e uma irmã, né? E uma fonte de conflito de Niels com o pai foi que, durante um determinado momento, Niels trouxe, né, se mudou da casa dos pais e trouxe a mãe e a irmã do amigo para morar com ele. Ele sustentou durante algum tempo e cuidou delas, né, praticamente durante toda a sua vida, né? Então, ele era também ele tinha, né, um senso de moralidade, né, impressionante. E, com certeza, parte desse senso é o que conduz ele ao cristianismo, é o que a gente vai ver no primeiro livro de Cristianismo Puro e Simples, né, quando ele fala da lei moral. Então, no início da Segunda Guerra, ele volta a se alistar, mas devido à idade e ao status que ele já ocupava na sociedade, né, o exército não deixa ele voltar para o teatro de guerra. Obviamente, ele seria oficial, ele não iria lutar no combate corpo a corpo, como ele fez quando era um jovem segundo-tenente, e ele passa a fazer parte dos voluntários da defesa local, né, que era aquele grupo que cuidava do território britânico. Os alemães nunca atacaram por terra, nunca desembarcaram em praias britânicas, né, mas durante muito tempo fizeram uma blitz que é conhecida até hoje como a Batalha da Grã-Bretanha. Era basicamente uma batalha aérea, né? Tem uma frase famosa do Winston Churchill, em que ele diz, né, nunca tantos deveram a tão poucos. Ele estava falando sobre os pilotos da RAF, da Royal Air Force, ou da Força Aérea Real, né, que se sacrificaram e realmente lutaram até o extremo para repelir os ataques aéreos da Blitzkrieg alemã, e resistiram até que recebeu reforço, né? Os Estados Unidos mudam o rumo da guerra de fato quando entram, depois de 1941, né, quando ocorre o ataque a Pearl Harbor, e aí o jogo muda, né, contra o Reich, né, contra os alemães. Então, muitos dos pilotos da RAF eram alunos, né, de Niels, né? Há essa tradição, esse patriotismo, né? O próprio Niels faz isso, né? No primeiro ano de Oxford, estoura a Primeira Guerra Mundial e ele é voluntário, ele vai para a academia, né? Vai ser oficial, né?
uma patente ainda rasa, mas já oficial. Então, boa parte dos pilotos, né, são oficiais e são universitários, né, são estudantes de Oxford, Cambridge, de Leeds, né, de outras universidades tradicionais inglesas. Então, ele passa a fazer palestras para esses pilotos, né, e para as pessoas que estavam envolvidas nesse conflito. E essas palestras chamam a atenção da rádio BBC de Londres, que convida ele a fazer uma série de exposições, 10, 15 minutos, no rádio, né? Justamente para tentar levantar a moral da população, né? Eram bombardeios diários, muita gente morrendo. Isso se reflete no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, né? Quando os irmãos Pevensey, o pai dos irmãos Pevensey é piloto da RAF, né? E no início do livro, os irmãos sofrem, a família, né, que mora em Londres, sofre um ataque britânico e as crianças são enviadas para morar com um tio no interior, né? Longe, portanto, do conflito, da guerra. E isso é um reflexo direto do que ele viveu, né? Ele representa na ficção algo que acontecia muito na realidade, naquele momento histórico que ele estava vivendo. Então ele passa dessas palestras e o propósito dele é justamente mostrar como o naturalismo, dentre tantas coisas, é inútil, né? Porque principalmente, né, ou naquele exato momento não traria nenhum tipo de conforto, né? E somente uma visão cristã é que poderia dar sentido à realidade. E aí ele faz uma série de palestras que é transcrita, essas palestras são transcritas como panfletos, né, em 3 volumes. Em 42 ainda, o Broadcast Talks, que tem a parte inicial, o livro 1, né? Depois Christian Behavior, que é o livro 2, Beyond Personality, o livro 3 e 4, né? Mais tarde, então, ele vai organizar essas palestras, né, da forma de um livro. Então, inclusive no prefácio do livro, ele vai dizer que a versão original, né, que são esses panfletos, ele ainda guarda muito do coloquialismo, né? Ele tenta trazer para o texto escrito algo que ele tinha feito no texto falado. E ele viu que não deu muito certo, então ele reescreve muita coisa para que a obra seja de fato uma obra escrita, né, mantendo o espírito da palestra, né, mas perfeitamente adequada à mídia que ele estava propondo agora, que ele estava usando, que era o livro escrito, né. Muito por causa disso, que o cristianismo puro e simples é considerado a obra mais acessível de Nietzsche, né. Se você for ler, por exemplo, A Abolição do Homem, são 3 capítulos, o livro é bem fininho, mas é um livro muito denso, tem muitas analogias, ele usa muitas expressões em latim, né? Quando eu li, eu precisava estar com o Google do lado e o livro do outro, só para poder entender, fazer a tradução das expressões em latim que ele usa. Mas o cristianismo muito puro e simples, muito embora em determinados momentos seja um livro que não é tão fácil de ler assim, mas é o livro mais acessível e em grande parte ele não só é o mais acessível, ele é muito acessível, né? A gente consegue entender, por intermédio das analogias que ele usa, o que ele está tentando argumentar, né? O que ele de fato está argumentando, a sua linha de raciocínio, e ele é muito, nesse ponto ele parece com os filósofos analistas, né? Ele vai detalhando ponto a ponto o seu raciocínio, se isso é verdade, então aquilo é mentira, né? Mas se aquilo é mentira, isso pode não ser verdade. Ele vai fazendo toda aquela linha de afirmações, né, e negações, e vai chegando e chega à sua conclusão, né? Bom, o livro, como eu falei, ele conta com um prefácio escrito pelo próprio autor, em que ele vai explicar justamente parte dessa introdução que eu fiz, né, de ambientar o leitor nas circunstâncias, né, em que o livro foi escrito. Ele faz uma ressalva muito específica e importante, né? Não é um livro protestante,
né? Não é um livro que vai advogar uma determinada denominação, muito embora, é óbvio, em determinadas partes do livro fique muito clara a denominação dele, porque ele vai usar princípios doutrinários da sua própria declaração de fé, né, doutrinária, como sinônimo de crença cristã, né? Por exemplo, os sacramentos, né, que no anglicanismo é muito parecido com a ideia de sacramento do catolicismo romano. Então ele vai adotar aquilo como se fosse uma coisa natural do cristianismo, e isso não é porque ele quer fazer uma apologia, né, da denominação anglicana, mas porque é o que ele conhece, é o que ele vive, né? Mas o próprio prefácio ele diz que a ideia é conduzir a Cristo. Ele fala, se refere a uma posição que ele quer levar o leitor, semelhante a um vestíbulo, né? Uma sala de entrada, uma sala de estar, né? A pessoa chega na sala de estar e a partir da sala de estar tem acesso a vários cômodos da casa, né? E ele diz que cada cômodo é uma tradição cristã ou uma denominação cristã. Ele não quer conduzir o leitor a escolher um desses cômodos. Ele quer conduzir o leitor até esse vestíbulo, até esse local em que ele entende o cristianismo como um todo, e a partir daí ele tem condições de compreender cada denominação e optar pela denominação que lhe apetece, né? que é mais de acordo com a sua própria visão a respeito do cristianismo. E a partir daí, então, ele vai entrar na defesa do cristianismo, né? E o mais interessante é que praticamente em todo o livro 1, ele não vai se referir especificamente ao Deus cristão, né? Ou a Cristo, né? Ele consegue, na minha opinião e na opinião de pessoas mais competentes do que eu, refutar os principais argumentos do ateísmo, né? Sem recorrer especificamente a uma crença cristã a respeito de Deus, né? Então ele vai partir da premissa de que há uma lei moral. Ele inclusive se refere aqui ao que ele chama de tal, né? Que é um conceito transcendente, né? de que existe de fato uma lei moral universal inata, né? Os seres humanos nascem com essa lei moral gravadas em suas consciências, né? E ele vai mostrar, ele vai falar, né, da sua obra anterior, que é a Abolição do Homem, como no final do livro ele lista uma série dessas leis morais, né? Ele vai fazer uma descrição do tal em várias religiões e como elas coincidem, né, com os princípios que a maioria dos cristãos defende. Então, no primeiro livro, a gente pouco vai ter de defesa do cristianismo, efetivamente, né? Mas é o livro que nos conduz, né? É um livro que nos conduz à ideia, né, de que um Deus é necessário, né, para explicar a realidade, que a fé em Deus faz mais sentido do que a fé na não existência de Deus. E aí ele parte para o livro 2, em que ele vai expor o cristianismo de forma mais específica. E o interessante é que ele vai fazer uma defesa progressiva da fé cristã, né? E aí passa muito por aquilo que ele discutia com Tolkien a respeito do mito. O mito tem um fundo de verdade, mas existe um mito superior a todos eles, que é o mito verdadeiro, que vai dar sentido a todas as histórias. Então ele vai gradativamente, né, diferenciando e especificando a fé cristã dentre as muitas crenças, por assim dizer, né? Então ele vai dizer, por exemplo, que se você é cristão, você não precisa crer que tudo o que a outra pessoa crê de uma outra religião está errado. Isso não é possível para o ateu. Quando a pessoa se declara ateia, ele automaticamente tem que acreditar que
tudo que todas as religiões creem está errado. Como cristão, eu não preciso fazer isso. Eu posso enxergar nas outras religiões algo que remete a uma realidade última que de fato existe, né? E aí ele vai especificando, ó, entre estar com entre fazer coro com budista, né, e me juntar a um ateu, eu tranquilamente me junto a um budista, porque temos algo em comum, cremos que existe algo além da matéria. Além da matéria existe, além da matéria e energia, existe um reino espiritual. Portanto, defendemos um ponto comum. A vida ou a realidade não é constituída apenas de matéria e energia, né? Ou seja, o fato de existir algo além disso, né, não só é um fato comum, como abre um precedente para a defesa da fé cristã, né? É difícil defender a fé cristã, né, em sua totalidade, para alguém que de antemão já adota a posição de que não existe nada além de matéria e de energia, de que fenômenos sobrenaturais, por definição, são mentirosos, né, nunca existiram de fato, né? Aí o choque é de cosmovisão, né? Esse choque de cosmovisão é mais complicado do que simplesmente eu tentar convencer, discutir com uma outra pessoa que a visão que ela tem da espiritualidade, né, pode não ser exatamente da forma como ela está pensando, né? Ela já crê que existe um espírito, né? E aí eu posso discutir em cima disso. Ao mesmo tempo, progressivamente ele vai dizendo, ó, temos muitas coisas em comum, mas temos muitas coisas em que somos distantes de outras crenças. E quando ele vai dizendo que nós não precisamos acreditar que tudo na outra religião é mentira, existe uma fonte de verdade nisso, ele também vai dizer, ó, aquilo em que nós pensamos diferentes, obviamente nós estamos certos e eles estão errados, né? Então ele vai expor algo que é natural do cristianismo, que é o seu exclusivismo, né? Como eu falei também na série sobre doutrinas cristãs, né? O cristianismo é exclusivista, né? Portanto, o cristianismo, de fato, advoga a declaração de que temos a revelação definitiva, né? Principalmente porque essa revelação não veio de nenhum ser humano, mas veio do próprio Deus, né? Então, ó, tem um fundo de verdade em cada religião, né? Portanto, existem coisas em comum entre nós que nos permitem dialogar, né? E isso é muito importante. No entanto, quando há um impasse, né, nós sempre vamos nos posicionar no sentido de que temos a revelação que vem de Deus. Portanto, a nossa visão é a visão correta. A outra visão é uma visão embaçada pelo pecado original, né? Então, a começar pela crença na existência do divino, né, ele nos conduz, né? E veja bem, ele não só diz temos a melhor, né, nós estamos certos. Ele vai argumentar por que nós estamos certos. Então ele nos conduz às razões pelas quais a fé dos cristãos é a que faz mais sentido, né? E portanto é por isso que quando uma outra religião, em comparação com a nossa, discorda de nós sempre vamos defender o fato de que eles estão errados e nós estamos certos, e ele vai argumentar logicamente por que isso acontece. No livro 3, a gente tem então aí um tratado sobre a moralidade humana, né? E ele vai discutir as virtudes, chamadas virtudes cardeais, e as virtudes teologais, ou virtudes teológicas, né? As virtudes cardeais são aquelas virtudes que todo ser humano precisa ter, né? Já as virtudes teologais são aquelas virtudes que apenas os cristãos desenvolvem. Por exemplo, a fé é uma virtude teologal, né? A lealdade, né? Não sei se exatamente nessa configuração, mas lealdade, por exemplo, é uma virtude
cardeal, né? A honestidade, por exemplo, é uma virtude cardeal. Todo homem tem que ser honesto. Mas apenas dos homens e das mulheres cristãs se esperam que seja desenvolvida a virtude da fé, né? Particularmente a virtude da fé em Deus. Então ele vai apresentar de forma prática o que deve ser o resultado da conversão. Então repare como é que ele evolui no pensamento, né? Primeiro, ele estabelece que é necessário que haja algo para além da realidade objetiva, né? Da realidade material, e ele chega na conclusão que a única possibilidade factível e lógica é que de fato exista um Deus. Depois ele vai mostrar a plausibilidade da crença em Deus, né? Como toda crença em Deus traz um fundo de verdade, mas vai evoluir para o ponto em que somente a fé cristã descreve Deus de forma lógica, né? De forma que dê sentido à realidade, né? E aí ele vai mostrar o que é que a conversão faz com o ser humano. Então ele vai agora para a conduta cristã, ou Christian Behavior. Né? Behavior não significa traduzir diretamente conduta, né? Mas é a mesma ideia, né? Nesse sentido, nesse caso. Então ele vai para a conduta cristã, vai, né, tratar da moral, vai falar sobre as virtudes cardeais, e entrar em pontos importantes, inclusive na questão do casamento. Ele vai falar sobre sexo, vai falar sobre um monte de coisa extremamente importante. E ele termina com o que efetivamente a gente poderia chamar de teologia, né, que é o conhecimento de Deus, né? Então ele vai expor, né, o que a gente sabe, o que a gente conhece sobre Deus, por que é possível conhecer o que a gente conhece, de que forma isso acontece. Uma das analogias que é extremamente interessante nesse caso é que ele vai dizer: Deus é uma pessoa, né? Você conhece uma pessoa, né, quando essa pessoa se permite conhecer. Eu posso conviver, primeiro eu preciso conviver com a pessoa para conhecer, né? Eu não conheço uma pessoa vendo a foto dela ou tendo acesso ao seu documento de identidade, né? Isso não revela a pessoa para mim. Eu preciso conviver com ela, e mesmo que eu conviva, essa pessoa precisa se abrir para mim, né? Essa pessoa precisa se revelar para mim, eu deixar que eu veja quem ela é, ou quem ela pensa que é, né? Aí a psicanálise vai complicar um pouco essa situação, né? E ele vai trazer isso para o contexto de Deus. Ó. Antes de qualquer coisa, Deus é uma pessoa. Então, para eu conhecer Deus de fato, ele precisa se revelar, e eu preciso conviver com ele, né? E aí ele vai mostrar, inclusive defender explicitamente a teologia da Trindade, né? Então, basicamente, esses são os... essa foi a introdução, né, ao nosso tema, né? Eu não sei exatamente quanto tempo eu vou ainda ver pela primeira aula, né, específica, quando a gente vai tratar da lei moral, quanto tempo mais ou menos a gente vai precisar. Eu espero que vocês tenham se animado a ler o livro, né? Espero que vocês tenham se interessado pela vida de Lewis, pela obra dele, conhecer outras coisas de Lewis. Assistam os filmes, não são a melhor produção do pensamento de Lewis, mas vale a pena assistir as Crônicas de Nárnia ainda. Tem muito vídeo na internet. Eu acho que eu vou deixar depois lá no grupo, vou mandar para você alguns links, né, de páginas, tanto sobre Lewis quanto sobre Tolkien, porque o pessoal, quem é fã de Lewis acaba falando muita coisa sobre Tolkien nos seus canais. Quem é fã de Tolkien obrigatoriamente tem que falar muita coisa de Lewis, né, e obviamente sobre a relação deles. Então eu vou colocar alguns links lá. Tem filme sobre que está no YouTube também, sobre o casamento, sobre a relação dele com a Joy. Enfim, tem uma assim, biografia um pouco mais antiga. Vou colocar lá para depois me colocar nos... não sei como é que chama, aqueles atalhozinhos que ficam na descrição do vídeo lá, né? Depois o pastor diz aí como é que chama isso, que eu
não me adaptei ainda perfeitamente a essa mídia, né? Mas procurem, né? Além do que eu colocar lá, busquem isso na internet, tem muita coisa interessante, né? E tem de vez em quando tem umas promoções de e-book também na Amazon, no Kindle, né? E às vezes tem umas promoções eu mesmo comprei uma vez 7 livros de Tolkien por R$50, né? Parecia pito no lixo quando eu vi a promoção da Submarino. Eu pensei 2 vezes, né? Cala a boca e tome meu dinheiro. Mas assim, dá pra achar muita coisa boa e interessante, né? Então essa foi a introdução. Espero que vocês estejam animados aí pra gente embarcar nessa viagem aí do cristianismo por simples. Pastor, pode assumir. Pastor, tá sem o som. Eu acho que minha bateria acabou. Funcionou. O microfone funcionou aí quando o senhor mexeu. A bateria tá acabando. Acho que ela... Ultimamente estou meio avesso a papel. A versão do e-book eu paguei R$30,90, salvo engano. E é muito bom porque a gente pode também aproveitar o tempo para ir para o trabalho. Eu vou ouvindo, né? Volto ouvindo, tá andando pela rua, circulando, você vai ouvindo e você consegue unir uma coisa a outra e desenvolver na leitura também, né? Mas muito bom. A nossa expectativa é que semana que vem já, né, entremos aí com força total. Irmãos, vamos orar. Essas mulheres lembrar. O microfone está aberto, pode falar. Lembrar as mulheres que nos dias 2 e 3 teremos o Congresso de Mulheres da União Feminina Missionária da ABN e vai ser online e gratuito. Então, muitas mulheres, né, que o ano que vem eu vou, agora eu não posso, essa é a oportunidade, né? Não vai ter valor nenhum de inscrição. O congresso vai acontecer só à noite, então vai ser sexta à noite e sábado à noite. Então quem trabalha na sexta e no sábado pode também participar do congresso. Então essa é uma oportunidade ímpar para quem nunca participou do Congresso de Mulheres, né? Já está em cima, então eu coloquei o link no grupo das mulheres. Infelizmente até agora da IBAB só tem 3 mulheres inscritas, né? Eu espero que daqui para mais pro meio da semana tenhamos mais inscrições, tá? Vai ser muito bom, sempre tem ótimas surpresas. Pronto. Então esperamos aí, acho que eu vou pegar a pomba de Ivaninha e assistir o Congresso das Mulheres também. Vamos orar encerrando o nosso culto. Eu estou vendo ali Lucas Terra para os íntimos. Lucas, abra aí seu microfone e ore aí encerrando o culto desta manhã, meu irmão. Graças a Deus. Amém. Hoje eu já tenho aqui o script, já procurei aqui, já achei, viu? De quê? Parece que eu faço script. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos agradecidos ao Senhor por mais esse culto pela manhã que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela vida de hoje, por esse conhecimento que Ele traz para a nossa vida, que é o Senhor que o capacita.
Que o Senhor Deus continue dando sabedoria para o servo, que o Senhor continue abençoando a família dele, como toda a família da idade. Obrigado por esse culto maravilhoso e que nós possamos aprender mais e mais da Tua Palavra. Nós rogamos a Ti que o Senhor nos dê um resto de dia abençoado e que à noite possamos estar juntos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Para a noite, depois de assistir aí os VT da MotoGP, da Fórmula 1, antes do futebol da tarde, leia 1 Timóteo capítulo 3, para que a gente possa junto de noite estar afiadinho, certo? Grande abraço, até a noite. Tchau, tchau. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia
for